E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilos? Estamos aqui em mais um podcast com um cenário novo, feito por senhor Arthur. Muito obrigado, Arthur, ficou bem legal. Estou aqui hoje, então, com a Ana Paula Ribeiro, professora da Escola de Osteopatia de Madrid. Tudo bom? Tudo Tranquila? bem, tranquilo, tudo Então, bem. tá bom. Ó, já senti uma tensão. Quando a gente estava conversando agora, era outra Ana. Agora eu mudei, agora eu tô Agora- na frente das câmeras, mas eu me habituo E é bem. engraçado, né? Porque, poxa, você é professora, né, muitos anos e É, mesmo quando tem alguma coisa um pouco diferente, a gente acaba... mas já eu me solto, Já vai solta. ficar tudo bem. Então tá. Ana, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho do seu currículo e daí a gente bate um papo. A Tá ideia bem. é essa. Então, eu sou Ana Paula, né? Muitos alunos me conhecem, Ana Paula Ribeiro, sou professora há bastante tempo aqui na EON, sou fisioterapeuta, me formei no interior de São Paulo e logo que eu saí da faculdade, no último ano, na verdade, na última semana de faculdade, eu escutei falar sobre osteopatia e que era uma terapia manual, uma coisa nova que estava chegando no Brasil e que seria o boom, né, nos próximos anos. E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu lembro que na época, no ano seguinte, chegou um folder na casa da minha mãe, né, porque chegou pelo Crefito, da EON, e falando sobre osteopatia, o que que era, uma terapia manual, que tinha um tratamento mais natural. E eu falei, nossa, era isso que eu escutei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Legal. E aí fui fazer a formação em osteopatia no Rio de Janeiro. Na época só tinha no Rio de Janeiro, né? 5 anos de formação. Eram vários módulos por ano de 7 dias, altas despesas, mas eu via aquilo como um investimento, né? Então eu lembro direitinho quando eu entrei na formação de osteopatia, todo mundo falava assim, nossa, mas mais 5 anos, né? Você já fez faculdade, já vai engatar mais 5 anos, ou seja, são 9 anos de estudo e naquela época ainda tinha o 6º ano, Sim, né? verdade, De pediatria, otorrino, oftalmo, era mais um ano para completar a formação completa em osteopatia. Mas eu decidi que era essa carreira que eu queria. Daí eu lembro direitinho da minha primeira aula, que foi com o Rinês, o primeiro módulo com o Rinês, e eu fiquei assim, nossa, encantada. Como que a gente tem a capacidade de tratar um paciente dessa forma, coisa que eu nunca tinha visto na faculdade. Tá. E eu decidi que ali eu ia seguir a osteopatia até o final. Então, a gente vai perdendo alguns colegas, né, de turma, mas eu lembro direitinho, quando eu me formei, uma menina da minha turma falou, você foi aquela pessoa que falou que ia começar e que ia terminar, que ia até o fim. Legal. Né? E eu lembro que, na época, eram os professores que vinham de fora, né? Todos os professores espanhóis, ou então tinha professor da Brit School também que vinha na época, a gente não tinha professores Sim. formados aqui no Brasil. E eu ficava encantada também com a questão de aula, eu já era professora de anatomia, né? De uma universidade lá em Santos, então já gostava da docência, né? Sim. E eu lembro de ter falado para o Rogério que eu ia ser a primeira monitora e a primeira professora mulher da osteopatia da EON Brasil, e foi isso que aconteceu. Muito legal. É. Muito legal. E, além disso, aí eu fui fazendo outros cursos relacionados à terapia manual, o carro-chefe sempre foi a osteopatia, mas cadeias musculares, sistema crânio-sacral, então outras formações de grande importância. Fiz meu mestrado em clínica médica e defendi meu mestrado em 2011, e foi um período assim bem conturbado, porque eu fiz o meu mestrado e a minha tese de DO juntas. Não acredito. E eu defendi com 13 dias de diferença. Então, eu defendi o meu mestrado aqui no Brasil, em clínica médica, e defendi o meu DO lá na Espanha, em Sevilha, também com 13 dias de diferença. Então, Não sabia disso. hora eu pensava numa coisa, hora eu pensava em outra, uma loucura. Tanto é que depois eu fiquei uns 3 anos sem ler nenhum artigo científico, que minha cabeça estava assim, Pifou quase. pifou, né? Então, estava muito cansada. E dava aula, né? Dei aula 10 anos em uma universidade, como eu falei, em todos os cursos,
Sou professora de anatomia, então dava aula de anatomia para o primeiro e segundo ano, de medicina, para biomedicina, para fisioterapia, para enfermagem. Então, era legal também ter essa diversidade de entender o que cada aluno precisaria, né? Eu acho que eu trouxe muito isso também para a EON, né? Então, essa flexibilidade de estar com diversas turmas, né? Dentro da docência aqui na EON, que eu comecei a dar aula na EON em 2008. Tá. Então, faz bastante tempo aí. E... Gente, a gente nem vai fazer essa conta. Não precisa. Né? Então, assim, e a gente vai amadurecendo, né? Depois eu fiz outras formações ainda, fiz outro mestrado em psiconeuroimunologia pela Universidade de Salamanca, né? Então, eu fui fazer o PNI na Argentina. E, mais recentemente, decidi fazer uma nova graduação, sempre para ajudar naquilo que eu já faço dentro da minha clínica, né? Que eu tenho uma clínica lá em Santos, dentro da minha clínica, e para ajudar também nas minhas aulas. Então, eu sou uma pessoa que gosto de estudar, gosto de estar atualizada, e fui fazer, então, a faculdade de nutrição. Então, eu sou fisioterapeuta osteopata, sou nutricionista e tenho 2 mestrados e não para, né? Daqui a pouco eu invento mais alguma outra coisa para fazer. Sensacional, Ana, sensacional. E aí, uma curiosidade, às vezes eu até comento com os alunos, né? Eles falam, você gosta mais da clínica ou de dar aula? Eu não me vejo sem um ou outro. Eu não consigo fazer uma coisa só, né? Então, antes de eu fazer fisioterapia, eu fazia teatro. Né? Então, assim, o meu objetivo antes de fazer fisioterapia era fazer artes cênicas. Eu queria ser atriz. Então, eu vejo como o meu palco, né? Então, dar aula é o meu palco. Eu me sinto bem, eu me sinto à vontade. Apesar, assim, às vezes em frente às câmeras fica meio difícil, né? É diferente, né? Porque não é o meu dia a dia, mas eu adoro, é meu palco, então fico à vontade aqui com vocês. Muito legal, muito legal. E me diz uma coisa, Ana, com todo esse arcabouço de conhecimento que você foi adquirindo ao longo do tempo, juntando com a questão da nutrição, como que você enxerga o desenvolvimento do ser humano daqui para frente, imaginando que a gente está vivendo mais, né, e que as alimentações elas não estão tão saudáveis como já foi um dia, mas por outro lado também eu vejo que as novas gerações estão mudando a tendência, né? Ontem mesmo eu estava vendo uma informação sobre a mudança comportamental dos fabricantes de cerveja. Sim. Eles rapidamente começaram a correr com estímulo de cerveja zero álcool, porque já viu uma mudança comportamental. E um outro cenário que eu nunca imaginei na minha vida, né, com 50 anos e bebo cerveja, que as pessoas fossem fazer degustação de campanha publicitária de cerveja em academias. Olha só. Então a gente percebe, ao mesmo tempo que a gente ficou aí 3 décadas, vamos dizer assim, piorando a alimentação, piorando o físico, eu percebo que por uma questão natural, as novas gerações elas estão mudando esse comportamento. É verdade. E como que você enxerga o seu conhecimento mediante essas mudanças que a gente vai vendo? Eu acho que assim, a gente vive mais hoje em dia, mas vive com menor qualidade de vida, né? Então as pessoas envelhecem e tem muitas comorbidades, então doenças crônicas não transmissíveis, que é a diabetes, a pressão alta, doenças neurodegenerativas que não existiam antigamente, né? E hoje em dia a gente vê que isso tudo está muito associado ao estilo de vida, à alimentação, né? Então a gente estava até conversando um pouco antes aqui de iniciar essa conversa, né, gravada, a gente estava falando do estilo de vida. Sim. Hoje em dia, a gente modifica o ambiente, porque a gente começa a não se adaptar. Sim. Né? Então, assim, a gente constrói casas, a gente usa ar-condicionado, a gente tem tudo à nossa disposição, está com fome, pega um aplicativo ali e chama, ou seja, o reflexo de busca por buscar alimento e fazer uma atividade física, hoje em dia não existe, né? E talvez nessa nova geração, como você está falando, a geração zero álcool, isso modifique,
né? Eles já estão pensando numa melhor qualidade de vida, mas a gente teve aí um período de tempo onde todo esse estilo de vida e a alimentação realmente fez com que o cérebro reduzisse. Sim. Né? Então, porque justamente a gente deixou de utilizá-lo para aquilo que era necessário e também para o desenvolvimento, né? É muito mais fácil abrir um pacote, né? Então, a indústria alimentícia hoje em dia tem vários tipos de alimentos empacotados do que você descascar uma banana e você tem um período de tempo curto, né? De validade de um alimento que é mais perecível. Então, as pessoas muitas vezes, pelo estilo de vida, elas começaram a optar por esses outros alimentos. E aí apareceram um monte de patologias crônicas não transmissíveis, como a gente vê agora, né? Um índice de obesidade muito grande, um índice de diabetes muito grande, uma inatividade física, um sedentarismo muito grande, até pelo estilo de trabalho, né? Então, se a gente for ver, a gente está numa geração onde tudo é computador, tudo é celular, né? Vários recursos que você pode simplesmente, com a inteligência artificial, buscar ali no celular, mas isso não gera um reflexo de busca, uma liberação de dopamina para você olhar lá na frente, não. Que nem a meta que eu tinha. Eu tinha a meta, iniciei a osteopatia, eu queria chegar lá na frente. E na hora que eu cheguei lá, eu queria ser professora. E na hora que eu cheguei como professora, eu vi necessidade de fazer outros cursos para poder melhorar. Ou seja, eu sempre tive essa geração de dopamina para me incentivar e ir para frente. E hoje em dia você coloca lá no celular, eu quero saber sobre nutrição para uma mulher de 40 anos... E você tem tudo ali. Tudo ali. Né? Você deixou de buscar num artigo científico, você deixou de buscar numa biblioteca. Sim. Que delícia. Sim. Né? Eu amo biblioteca, eu tenho uma biblioteca na minha casa, e com muitos livros, e adoro livro, gosto de cheiro de livro, amo sebo. Né? Então, são pesquisas diversas que hoje em dia a gente não vê. E acabou mudando o estilo de vida. A gente vê os pacientes que ficam muito tempo sentados, passam o dia inteiro no computador, né? Então, até comentei com um colega, nossa, mas como é que você consegue passar o dia inteiro sentado, trabalhando aí no computador? Não, e ele fala, não, mas isso é uma delícia. Então. E para mim, com a osteopatia e com a nutrição, eu não fico parada dentro do consultório. Eu levanto, abaixo, atendo muitos bebês, né, pediatria, fico fazendo agachamento, vou para o chão com eles, levanto com eles no colo, né, me mexo. Então, assim, não é uma vida sedentária. Sim. Né? E por todo o estilo de vida que a gente tem, o que a gente costuma falar, a osteopatia é um estilo de vida, não é só uma técnica, uma ciência. Você se transforma ao longo da formação desses 5 anos. Sim. Né? E essa transformação é uma transformação pessoal também. Né? Então, o Dr. Steele já falava, né, desse modelo biopsicossocial quando não existia o nome biopsicossocial. Né? Ele já cuidava dos pacientes que deveriam ter contato com a natureza, comer alimentos de forma saudável, fazer atividade física, né? Era um estilo de vida. Era um estilo de vida para melhorar a saúde, né? Então, isso eu trago para a minha vida, para o meu estilo de vida também, de fazer uma atividade física, de ter bons pensamentos, bom relacionamento, socializar com as pessoas, que isso a gente tem nas aulas, né? Sim. Então, as aulas em diversas partes do Brasil, América do Sul. Então, a gente sempre tem essa relação de socializar que faz parte também para um bom estilo de vida, né? A socialização, porque o isolamento social foi que a gente viu na pandemia aí, trouxe muita tragédia, né? Sim, sim, muito complicado. É. Eu vejo, por exemplo, a minha filha. Agora ela está com 15 anos, mas na pandemia ela estava com 13. Iniciou a pandemia com 11. Então, bem dizer, ela passou 20% da vida dela dentro de um apartamento, né, de 100 metros quadrados, dividindo com mais 2 adultos. Né? Não socializou, né, a não ser pelo celular, uma época, né, que é fundamental ter o contato com as pessoas. E agora a gente está tendo reflexo disso. Né? A gente está tendo reflexo disso
de uma forma meio complicada, porque a gente nem sabe lidar com isso, na verdade. Hoje o adulto não está sabendo lidar com essa questão, né? Mas, enfim, você comentou da osteopatia, né? Que há tempo atrás o pessoal tinha um outro tipo de conhecimento da osteopatia, né? E eu, como sempre tive no backstage aí de vocês, né? Anos, né? Trabalho junto com vocês, eu vejo isso claramente. Eu lembro, assim, quando eu falava em que eu trabalhava, com quem eu trabalhava, a primeira coisa eu via aquela cara, tipo assim, oi? O quê? O que você está falando? Né? Então eu cheguei a um ponto que eu nem explicava mais. Nem falava mais a palavra osteopatia. Para mim, eu falava área da saúde. Sim, eu trabalho com o pessoal da área da saúde. Deixava uma coisa bem subjetiva, o que era ruim, porque dava uma sensação também, pô, esse cara não quer falar. Por que ele não quer falar? Então era meio chato isso no começo. Mas hoje, para qualquer situação, em qualquer lugar, se eu falo a palavra osteopatia, a pessoa sabe o que é. Sabe. Não existe mais uma pessoa que fala, não sei o que é. Se ela não foi tratada, alguém foi tratado perto dela. Sim. Ah, minha sogra fez, meu filho vai fazer. E o bom é que a gente sempre escuta experiências positivas. Exato. Né? Então eu vi, né, eu né, como testemunha assim, do lado de fora do contexto, eu vi o crescimento nas últimas 2 décadas, nível Brasil, tá? Sim. De uma forma muito bacana, muito crescente. E também vi outras fórmulas que aparecem, elas ficaram e saíram. Ficaram e saíram. Uma, outra. Mas a osteopatia eu vejo que ela realmente tomou um espaço. Sim, e crescente, né? E ainda está crescendo. Eu acho que ainda está nas diversas vertentes dentro da osteopatia e de atendimentos que a gente pode fazer com o público mais idoso, com o público esportista, com o público pediátrico, com gestantes, né? Então, assim, é o que eu falo, tem espaço para todo mundo, você não é obrigado a fazer tudo, né? Você pode se especificar mais ainda. E lembrando que a osteopatia ela tem todo um fator do hands-on, né? Das manipulações, do atendimento, mas também, muito importante, o hands-off, né? Do estilo de vida, falando em pediatria, como é o estilo de vida daquela família, a interação com os filhos e a dinâmica familiar. Então, a gente aborda todos esses aspectos, né? Então, a osteopatia não é apenas uma manipulação, ela engloba uma vida. Sim. Né? Então, é muito amplo. E as pessoas estão vendo, né, hoje em dia, e crescente ainda isso, os benefícios que a osteopatia dá para o estilo de vida, para a melhora de dores e melhora de várias patologias e patologias funcionais que a gente vê. Sim. Mesmo no estilo de vida de hoje em dia, né? Quantas mudanças a gente vê nos nossos pacientes a partir daquilo que a gente orienta. Eu acho bem legal e bem satisfatório. Eu fico bem satisfeita com isso. E é interessante porque o brasileiro, no geral, ele tem uma cultura de não fazer a prévia. Ele não tem dentro dele a consulta. Sim. Isso não é só para medicina, é para tudo. Né? Então, aquela pessoa que ela está trabalhando lá há 20 anos, ela não vai consultar um advogado da área previdenciária para ver o que ele precisa fazer. Não, ele vai fazer isso quando ele tiver 60. Sim. Quando ele tiver 60, ele vai ver o que ele não fez para trás. Né? O nosso comportamento da área de saúde também é a mesma coisa. Também é isso. Espera aparecer alguma coisa para poder buscar. Aparece e a pessoa ainda fica sofrendo com aquilo. Sim. Né? Principalmente no universo masculino, né? Com questão de exemplos, hemorroida, próstata. O cara sabe que ele está em agonia, mas ele prefere ficar 10 anos suportando aquilo e quando chega ali já é tarde demais. Né? Então a gente tem uma cultura que não tem essa prevenção. Né? A gente prefere... Vem mudando, mas eu ainda acho que falta muito ainda para ter uma melhora. Falta. E voltando no estilo de vida, né? A correria, falar, não, deixa isso para lá, eu estou aguentando e vai até a hora que não dá mais. Exato. Realmente, e às vezes pode ser uma coisa mais séria, né? Que se fosse cuidado com antecedência, né? Com exames prévios e mudança de estilo de vida, mudança de alimentação, fazer uma atividade física, isso já teria sido mudado antes. E pegando esse ponto seu da nutrição que você comentou, hoje você tem muita informação.
Sim. Né? Você tem muita informação e é muito louco, na verdade, esse contexto. Porque às vezes, por exemplo, eu estou ali olhando o Instagram, me aparece lá uma pessoa que se coloca como Nutri, ok, ela está se colocando, eu não sei se ela é de fato. Eu não sei onde ela se formou, não sei o que ela estudou, mas aí ela fala para mim que esse ketchup é uma porcaria e esse é bom. Que esse é uma porcaria e esse é bom. E eu compro o que ela falou. Só que eu nem sei quem ela é. Redes sociais. Não é uma loucura? Então o ketchup que está na minha geladeira é porque a pessoa falou. Daí você começa a mudar. Tem coisas que são boas, né? Sim. Então, realmente, tem nexo que ela pode estar falando, vamos trocar um alimento por outro, né? Mas a gente tem que ver o ser como individual, né? Sim. Se tem alguma patologia envolvendo, você vai comer o ketchup, um ou outro é um industrializado, que é uma porcaria, que não tem nada de bom. Né? Então, talvez um alimento, frutas da época, né? Alimentos da época que vão fazer bem para aquele indivíduo. Né? O que a gente vê muitas vezes em redes sociais é uma coisa para todo mundo. Né? Então, vamos mudar, mas olha, ou então influenciar, né? As influencers, né? As influenciadoras, né? E influencia realmente. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado também com o tipo de informação que a gente passa para as pessoas nas redes sociais, como você quer ser vista nas redes sociais, né, como profissional, né, e a verdade que você passa para também não lesionar as pessoas, né, ou causar desespero nas pessoas. Olha, se seu filho tem isso, cuidado, porque ele pode ter... Daí chega no seu consultório e fala, não, é porque eu vi o fulano falando que se meu filho só olhar para um lado, ele vai ficar com a cabeça chata e vai afetar um monte de outras coisas, ele vai ter problemas neurológicos. Então, assim, é um acúmulo de coisas hoje em dia com essas redes sociais todas, que têm os seus benefícios, mas também têm os seus malefícios. E uma pessoa leiga não consegue filtrar esse tipo de coisa. Né? E isso ocorre em qualquer profissão, ocorre com a osteopatia, ocorre com a nutrição, né? E é isso. É o estilo de vida moderno, né? Que você busca muito mais nas redes sociais do que você busca num livro, num artigo científico. É verdade. Né? Hoje em dia, com a inteligência artificial, você fala ali, ele já vai te dar tudo. Tudo. Né? Tudo. Você não precisa mais pensar. Eu brinco que hoje eu me permito um pouco isso. Porque assim, eu vi de uma geração que você tinha que fazer um contrato, alguma coisa, uma peça... digitando não, né? Teclando na máquina de escrever. E às vezes no final da primeira lauda você ainda errava. E eu, como tinha toque, muitas vezes eu refazia. Refaz tudo. Era uma perca de tempo também, né? Eu não conseguia passar branquinho naquilo ali. Né? E quantas vezes você não entrega, até no computador, no 386, no 486, entregava ali para o profissional e ver se estava tudo de acordo, e não, tá uma porcaria isso aqui, faz de novo. E aí você tinha que refazer tudo. Então hoje eu brinco até com o pessoal que eu falo assim, não, hoje eu me permito usar o chat e ele simplifica um pouco a minha vida. Mas por quê? Porque eu me sinto tranquilo com isso, que eu já passei por um monte de situações de décadas. Você falou de biblioteca, quantas vezes eu não fui fazer trabalho em biblioteca? Claro. Né? Que você ficava ali a tarde inteira fazendo anotações dos livros, que eu não tinha alguns livros que não podia levar para casa e assim por diante, né? Mas é outra fase, a gente tem que se adequar, né? Até outro dia, essa semana, eu vi um senhor andando na minha frente, ele estava com o celular no bolso de trás, um senhor, sei lá, devia ter mais de 80 anos, e aí foi engraçado, porque eu pensei, nossa, ele se adaptou a essa vida moderna, ele teve que aprender a usar um celular. Olha que evolução, olha que coisa interessante. Né? Então, com isso, ele socializa com pessoas mais jovens. Né? Ele sabe mais coisas do mundo. Né? Então, ele está antenado ali no mundo, mas, ao mesmo tempo, ele estava lá caminhando na rua. Então, ele não é uma pessoa sedentária. Ele costuma ir pegar o pão na padaria de manhã, ele tem uma rotina, que isso é bem interessante, que muitas vezes foi quebrada, isso durante a pandemia, né? Exatamente. Eu vejo muita coisa, assim, a gente teve muita evolução, tanto na parte de medicina, como na parte de tecnologia, durante a pandemia, mas eu vejo ela como um aprendizado. Imagina a nossa geração, né? Essas gerações aqui
que estamos vivos, né? Quando que a gente imaginar que a gente ia passar por uma pandemia mundial? Exatamente. Foi uma experiência, e eu acho que você precisa trazer isso realmente como uma experiência de vida. Sim. Como que você se adaptou naquele momento? Né? Quem se adaptou melhor, se saiu melhor. Sim. Né? Então, veja, eu não preciso ter 500 sapatos. Exato. Eu posso ter 2 sapatos que está tudo bem. Não tenho necessidade de comprar tanta roupa. Sim, uma coisa mais Poxa, eu preciso me alimentar melhor porque eu não quero ficar doente. Né? Ai, não tem jeito de sair, eu vou fazer atividade física dentro de casa. Né? Então, nossa, agora eu tenho mais contato com meus filhos do que eu tinha antes. Exato. Porque eu trabalhava fora. Então, assim, eu acho que a gente precisa ver isso como um aprendizado. Eu acho que as pessoas frequentam mais academia no geral, sim, pós-pandemia. Pode ser. Para mim isso é gritante, inclusive. Cuida melhor da alimentação, se preocupa melhor com isso. Talvez por isso essa mudança dessa geração agora sem álcool. Pode ser. Né? A gente não sabe, pode ser um reflexo dessa época. Né? Então eu vejo muito isso como realmente um aprendizado. E um aprendizado de querer estar junto com as pessoas, de socializar, né? de estar junto. A gente fala da reunião dos professores da ION. Né? Era online, né? As aulas eram online com os alunos durante a pandemia e a falta que tinha de socializar, de estar com o aluno, de saber, né? de ouvir também a forma que a pessoa que vive no Nordeste fala, a pessoa que vive no Sul fala. É uma delícia, né? Essa experiência, né? Voltando de novo no backstage, né? Sim. Essa experiência de vocês dá até uma certa inveja. Porque o meu universo, as minhas formações, elas são à distância. Sim. Distância que eu digo de pessoa. Tem um contato. Né? Eu já cheguei a fazer pós 100% presencial, mas você toma um café ali com a pessoa, ok, tchau, vai embora. Para casa, no dia seguinte, você vê a mesma pessoa, não cria laço. Não cria laços. Agora, no universo de vocês, que vocês têm contato físico, sim, né? Vocês ficam juntos, né? É de dar invejinha. Porque é um outro universo, vocês criam outra interlocução. Muitas vezes muito alunos que a gente não conhecia viram amigos, né? Exato. Então isso é bem incrível. É um universo bem diferenciado mesmo. Uma coisa que eu fico aqui pensando, né, Ana, você fez ali, né, uma questão muito forte no seu aprendizado da parte de anatomia. Sim. Aí você fez uma parte muito forte na questão da osteopatia e está galgando aí o que vai acontecer a mesma coisa, se eu já estou analisando bem, com a nutrição. Né? No fim, você ficou, acredito eu, que mais ou menos umas 3 décadas para chegar nesse patamar de conhecimento, e aí você volta para o estado de origem, que é o Still, que era isso daí. Né? O cara dominava a anatomia, o cara dominou a osteopatia, e o cara tinha toda uma questão de alimentação e bem-estar e tudo mais. Mas eu vejo realmente o Still é muito moderno. Exato, então é isso que Ele é muito moderno. É justamente esse o ponto. Você está aqui, ele era você é visionário, moderno, você ficou 30 anos ali para ter todo esse conhecimento e o cara, né? Eu tive a oportunidade de ir 3 vezes para Kirksville, né, na primeira universidade do mundo da osteopatia, né, com a qual a ION tem um convênio. Ali eles têm um museu com a história do Still. Eles têm um museu com a história do Still e a história da osteopatia, né, mas a gente vê a cidade, para nós que somos osteopatas, é tão importante porque é uma cidade do interior, onde mandam 2 universidades, uma delas é a Undertale University, que é a Universidade da Osteopatia, mas tem muitos campos, muitas áreas verdes, né? Se você pegar lá na história do Still, ele recebia terras em troca de pagamento do tratamento dele. Olha só. E ele pediu para que essas terras não fossem construídas nada, porque era justamente para ter o contato com a natureza. E não são construídas até hoje, se respeita isso. Muito legal isso. Né? Então ainda tem lá, ele não funciona mais como um hospital psiquiátrico, né? Mas o Still e um outro osteopata, o Hildreth,
eles tinham um hospital psiquiátrico onde os pacientes eram tratados com uma boa alimentação, porque era plantado ali, então sem agrotóxicos, Tá. né? Com contato com a natureza, com socialização. Isso no século passado, no século retrasado. Então, é uma coisa assim que ele era visionário daquilo que hoje em dia está se buscando com essa medicina integrativa, com fisioterapia integrativa, com osteopatia integrativa, com nutrição integrativa. Calma aí, o corpo é um todo. Sim. Sempre deve ser uma medicina integrativa, sempre deve ser uma osteopatia integrativa. A gente não precisa dar nome, né? Por que foi setorizando tanto isso e agora eu preciso falar, não, eu atendo o paciente globalmente ou integrativamente, né? Então, assim, isso sempre existiu, sempre foi, o estilo sempre foi integrativo, né? E voltando lá na questão de ir para Kirksville, a gente sente assim nas pessoas e como é importante, eles ficam felizes por a gente estar lá e em todo o desenvolvimento da osteopatia, porque a gente atende meio parecido realmente com o que era no princípio, o responsável lá, como que é o nome Jason dele? Hexton. Ele é fantástico. O Jason Hexton, ele é uma pessoa fantástica. A casa dele é uma réplica da casa do Dr. Steele, né? Então ele realmente respira e sabe absolutamente tudo, todos os detalhes da vida, que parece que ele é uma reencarnação do Dr. Steele, né? Muito legal. E a experiência de lá, quem puder ir, eu falo assim, realmente é imperdível, porque você fala, meu Deus, e dessa última vez, não sei se o Rogério comentou, a gente teve a oportunidade de ir ao museu, no backstage do museu, realmente na reserva técnica. E o Jason Hexton convidou a gente para ir ver algumas outras peças que estavam na reserva técnica à noite. Nossa, que demais. Então foi assim, realmente uma noite no museu do Dr. Steele. Nossa. Né, no backstage, a gente entrou assim pelo fundo da universidade, naquelas portinhas que ninguém acessa. Realmente parecia que a gente estava fazendo uma filmagem, algo de errado. Nossa, né? Estudantes assim invadindo o museu do Dr. Steele. Foi muito engraçado e assim uma sensação pegar realmente nas peças, né? No capacete que foi usado quando surgiu a osteopatia craniana, então o cajado realmente utilizado pelo Dr. Steele, as botas que ele utilizava, foi demais. Então é sempre uma experiência aí numa cidade que realmente para mim respira a osteopatia. E se a gente for ver, gente, a osteopatia que me deu essa oportunidade. Sim. Né? Sim. Então, desde que eu iniciei, eu devo a minha vida profissional e pessoal, eu devo muito à osteopatia. Né? Eu vou incluindo outras coisas, a PNI, vou incluindo a nutrição, tudo, mas o start inicial disso e o que eu vivo até hoje é a osteopatia. Que legal. Ana, se você fosse pensar numa pessoa, não importa se é da faculdade, da pós, da nutrição, da osteopatia, da sua vida pessoal, não importa. Se você fosse pensar agora numa pessoa que realmente é muito importante para você e que te ajudou em tudo isso, quem que seria essa pessoa? É pergunta-chave de cadeia mesmo, é pergunta do mal que eu faço agora. Não, eu acho que assim, tem várias pessoas que me impulsionaram, né? Sim, mas é uma só. Mas uma só? Uma só. Eu acho não, tenho certeza que eu escolheria o meu pai, né? Então, eu perdi meu pai muito cedo, né? Mas, assim, ele sempre... tem várias frases que eu lembro. Você imaginar, eu perdi meu pai, eu tinha 16 anos, antes de entrar na faculdade. Né? Mas ele sempre foi muito determinado na profissão dele, era engenheiro, né? E ele sempre falava para mim e para minha irmã que tempo é uma questão de preferência. Tá. E isso eu levo até hoje. Tá? Você prefere estudar ou você prefere, sei lá, ficar parado sem fazer nada, assistindo televisão? Tá. Né? Então,
tempo é uma questão de preferência. Você quer chegar lá, então você tem que escolher, né? E você tem o livre-arbítrio, né? E eu acho que sempre eu tenho muito disso dele e também de ser flexível, né? Nas mudanças, de me adaptar. Então, sempre de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E meu pai sempre falava assim, a Ana Paula, ela vai dar certo na vida. Se perguntar para minha família, eles falam isso, né? A Ana Paula vai dar certo na vida porque ela dá um jeito para tudo. Ela vai se adaptando tal e dá um jeito. Porque eu tinha a resposta para tudo. Ela era aquela criança que, certo ou errado, eu ia dando um jeitinho e tinha a resposta para tudo. E hoje em dia, claro, eu tenho respostas melhores, né? Pela maturidade, mas então a resposta é vamos começar do começo de tudo, meu pai, e depois, claro, toda a minha família, minha mãe, minha irmã, meu marido, o Rogério, né, os meus amigos da E.ON, então aí fui crescendo. Poxa, bacana. Fecha de uma forma bonita. Ana, ficaria aqui a tarde inteira. Eu também, muito gostoso. Muita tranquilidade. Agora que eu relaxei, eu bato um papo até. Mas a gente encerra aqui. Obrigada pelo convite. Presença. A conversa foi muito boa, fluiu muito bem. Isso. Para quem quer conhecer um pouquinho a Ana, né, fora da sala de aula ou fora do atendimento, né, assistam aí o nosso podcast. Eu sou séria, mas sou legal. Sim, né? Fala isso é assim, verdade, nossa, você tem uma cara de brava. Não, mas é verdade. Sou tranquila, adoro conversar. Não vou negar que a primeira vez que eu te vi, eu não tive uma sensação de proximidade, mas depois eu falei, nossa, uma bacana. Questão de defesa, né? Realmente, engraçado. assim, não, mas é postura, enfim, são várias questões. É culpa da minha anterioridade torácica, né? Então eu ando assim meio metida mesmo. Mas eu sou legal, viu, gente? Até a próxima, pessoal. Obrigadão, viu, Ana? Obrigada.